Olá pessoal, tudo bem? Passando hoje aqui para mais um vídeo informativo e hoje nós vamos abordar um assunto muito delicado que nos últimos dias nós nos deparamos com este assunto sendo abordado nas mídias por duas questões. Da criança, que foi estuprada e acabou grávida, e da Carla Castanho, que teve a sua história divulgada depois de algum tempo por pessoas que o assistiu no momento em que ela precisou de ajuda, quando também se deparou com uma gravidez indesejada, a qual ela levou até o final, até que disponibilizou a criança para adoção. E aí, depois de algum tempo, ela teve a sua história violada, teve a sua história divulgada por profissionais despreparados que se sentiram no direito de estar divulgando a história de uma pessoa. Então, hoje nós vamos abordar a questão do abuso sexual. Vocês já se perguntaram o que é o abuso sexual? O abuso sexual, ele não acontece somente fora do âmbito familiar. Muitas vezes também nós nos deparamos com o abuso sexual dentro da nossa própria casa. Seja com pessoas adultas, seja com adolescentes, seja com crianças, mas o abuso sexual, ela acontece tanto no ambiente familiar como no extrafamiliar. Mas nós precisamos estar atento a essas atitudes, seja de pessoas próximas a nós, seja de pessoas desconhecidas. E o que é que nós podemos entender com relação ao abuso sexual? Abuso sexual é quando nós somos obrigados a realizar a prática sexual, seja ela de que forma for, de forma forçada, sem que nós consentimos que o ato aconteça. Nós somos violados nos nossos direitos de querer ou não querer essa prática sexual. Então, ela pode acontecer tanto no nosso âmbito familiar, seja com nosso esposo, com nosso namorado, ou extrafamiliar, que pode acontecer um estupro. Nós podemos ser surpreendidos e acontecer o ato de forma não permitida. E nós falamos também que dessas violências sexuais que normalmente as pessoas têm a experiência dolorosa de vivenciar, nós também temos o assédio sexual, que acontece muitas vezes no âmbito profissional, Quando o chefe ele faz propostas, muitas vezes a funcionárias, de estar oferecendo um cargo melhor ou está oferecendo um salário melhor por conta de barganhas de assédios, Isso normalmente pode ser uma cantada, Pode ser carícias indesejadas, pode ser mensagens, muitas vezes, de teor sexual. Então, tudo isso a gente pode considerar como atitudes abusivas de assédio sexual. Isso não necessariamente acontece somente no âmbito profissional. Pode acontecer em qualquer lugar. Mas eu citei como exemplo o âmbito profissional porque é onde a gente vê que tem mais relatos de assédio sexual.
E muitas vezes, quando as vítimas se deparam com um abuso sexual e que às vezes é resultado de um estupro, e essas pessoas precisam recorrer a setores públicos de saúde ou até mesmo da justiça, a gente vê que essas pessoas acabam se deparando, muitas vezes, com profissionais despreparados para estar fazendo esse primeiro contato com a vítima. Esse primeiro contato, que é muito importante para essa vítima, está sendo acolhida de forma devida. E às vezes, por conta mesmo desse acolhimento indevido, é que muitas vítimas elas não procuram os setores para denunciar ou às vezes para se cuidar mesmo fisicamente ou mentalmente, justamente por conta dos julgamentos, por conta das atitudes preconceituosas que muitos profissionais acabam demonstrando com essas vítimas, como se elas tivessem pedido para ser violentadas, como se elas tivessem colaborado para ser agredidas, para ser estuprada. Então, a gente precisa estar revendo alguns dos nossos valores quanto profissionais, porque às vezes a gente vem trazendo com a gente alguns valores morais ou culturais que não cabe naquele momento em que nós estamos sendo profissionais. Nós precisamos estarmos certos do nosso papel naquele momento. É claro que nós temos os nossos valores, nós temos as nossas religiões, nós merecemos ser respeitados por isso, mas isso não quer dizer que nós vamos fazer as assistências necessárias a vítimas de qualquer situação baseada na nossa religião, baseada nos nossos valores morais. Nós precisamos estar ali executando o nosso trabalho de forma eficiente, de forma que a gente faça com que o próximo se sinta acolhido no seu momento de dor, no seu momento de sofrimento. Então, às vezes, essas vítimas, elas silenciam o seu sofrimento, a sua violência, a sua dor, porque ela já fica a imaginar que, apesar daquela dor que ela está passando, que ela está vivenciando, ela ainda tem que se deparar com uma outra dor. A dor do preconceito, a dor da intolerância, da humilhação, do julgamento. Então, às vezes, essas vítimas acabam não procurando os órgãos devidos para tomar as devidas providências com relação àquela situação que vivenciou. Porque hoje a gente percebe que alguns profissionais da área da saúde, eles estão focados apenas na questão do físico. Eles estão pensando sempre naquela atitude, na reação que a violência trouxe, que é algo muito visível. Aquilo que provocou no corpo físico, na parte biológica. Então, vamos dar assistência naquela parte que nos cabe. E não é assim. A vítima chegou para a gente com sua parte física ou biológica lesionada, a gente precisa cuidar? Precisamos. Mas nós somos muito mais do que apenas médicos ou enfermeiros. Nós somos seres humanos e nós estamos lidando também com outros seres humanos. Então, nós precisamos ter, pelo menos, empatia com o outro, com o nosso semelhante. E naquele momento que aquela vítima chega para nós,
Embora nós tenhamos que cuidar da sua parte física e biológica, nós precisamos saber que aquele indivíduo também tem emoções, que aquele indivíduo também é um indivíduo social, que aquele indivíduo tem uma questão psicológica, que ele precisa tratar as suas lesões físicas, mas que ele também precisa ser tratado na sua parte emocional e psicológica, que com certeza naquele momento está muito mais dolorosa do que aquela parte externa em que as pessoas estão preocupadas. Então, qualquer vítima, seja ela qual for, que passa por uma situação de abuso, de violência sexual, ela está fragilizada no todo, tanto na sua parte física, como psíquica, como emocional, e ela naquele momento, tudo que ela menos precisa é ser tratada de forma intolerante, de forma preconceituosa ou de forma discriminatória. Então, nós, quanto profissionais da saúde, nós precisamos rever alguns dos nossos conceitos, porque nós precisamos dar atendimentos humanizados para o próximo. As pessoas já chegam para nós trazendo muitas dores, muitos sofrimentos, muitas questões que as fragilizam diariamente. Imagina uma pessoa que está chegando também, trazendo consigo todas aquelas questões pessoais, e ela traz mais uma questão que foi de um abuso sexual, que foi de uma violência sexual, e aí ela precisa conviver com julgamentos indevidos por parte de pessoas despreparadas. A forma como se deu aquela violência não nos interessa. O que nos interessa é acolher essa pessoa. Se ela contribuiu, se ela não contribuiu, se ela facilitou, se ela não facilitou, isso daí é uma questão que a gente precisa trabalhar com ela depois, no individual, num processo terapêutico, para entender algumas questões. Mas naquele momento que aquela vítima está chegando para a gente, tudo que a gente precisa fazer é acolher de forma respeitosa, solidária e entender o que está acontecendo, o que aquela vítima está sentindo, o que ela deseja de nós naquele momento. Então, nós precisamos entender que não está chegando apenas um corpo físico para nós tratarmos, mas está chegando uma pessoa que vai além de um corpo físico, de uma parte biológica, mas uma pessoa completamente emotiva, uma pessoa que tem questões emocionais, questões psicológicas para ser tratada, para ser cuidada. E aí a gente fala também sobre a questão, muitas vezes, de alguns profissionais da saúde achar que nós, quanto psicólogos e assistentes sociais, é que temos a obrigação, ou que essa é a nossa função, que cabe a nós acolher, a ouvir, a dar assistência devida na questão emocional e psicológica. Mas não existe essa separação de funções quando a gente recebe uma pessoa vítima de uma violência sexual, de um abuso sexual, de uma situação que a deixou mais fragilizada, de repente, do que ela já se encontrava. Então, é dever de todos nós, independente se somos psicólogos, se somos assistentes sociais, se somos enfermeiros, se somos médicos. Antes de sermos profissionais, nós somos seres humanos. E todos nós
quando estávamos lá fazendo os nossos juramentos, na conclusão dos nossos cursos, das nossas graduações, nós fizemos um juramento, que era cuidar do próximo, que era dar a devida assistência, sem julgamentos, sem preconceitos, sem discriminação. E aí, quando nós estamos praticando realmente as nossas funções, nós nos esquecemos em alguns momentos daquele juramento que nós fizemos lá no momento em que nós estávamos tão felizes de estarmos iniciando as nossas vidas profissionais. Então, não é função apenas do psicólogo ou do assistente social estar dando uma escuta diferenciada, de estar acolhendo com amor, com carinho, com respeito. Isso qualquer profissional pode fazer. É claro que alguns vão ter mais dedicação a uma escuta, vai ter mais dedicação a uma intervenção do que outro profissional, mas todos podem acolher e assistir de forma respeitosa, sem julgamentos, sem preconceito e sem discriminação. Por que eu estou focando tanto nesse assunto? Porque normalmente, quando chega uma pessoa vítima de abuso sexual ou de violência sexual em um hospital, em uma clínica, em um ambulatório, seja lá onde for, ou até mesmo em uma delegacia para fazer uma denúncia, ela não é acolhida devidamente, ela não é assistida devidamente para estar abordando a situação que vivenciou. Mas muitas vezes ela é apontada como culpada, como facilitadora, como uma pessoa que permitiu, que possibilitou, ou entre aspas, até que pediu para ser violentada, para ser agredida, para ser estuprada. E às vezes essa pessoa sai dali mais debilitada, se sentindo mais negligenciada do que quando chegou. E as pessoas não têm noção e às vezes nem consciência do que esse atendimento pode vir a trazer para essa vítima. Ela já está toda lesionada, digamos assim, com a situação que vivenciou da violência. Aí ela chega para ser acolhida, para ser compreendida e, mais uma vez, ela é violentada, entre aspas, por pessoas despreparadas que não as recebeu da devida maneira, que não lhe atendeu conforme deveria ser esse atendimento. E isso é questão de humanização, de dar a assistência de forma devida, sem julgamentos, sem preconceitos. Porque não nos cabe, quanto profissionais da justiça ou da saúde, atender fazendo julgamentos. Julgamentos quem vai fazer, dependendo da situação, é o juiz, não nós. Nós estamos ali para acolher, para dar assistência devida e fazer os devidos encaminhamentos. E isso independente de quem quer que seja. Se vai ser uma criança, um adolescente, uma mulher adulta, um homem, não importa. O SUS deixa bem claro que o atendimento, que a assistência, ela é igualitária para qualquer pessoa. Ninguém vai ser tratado de forma melhor ou pior do que a outra por conta da sua situação social ou econômica. Então, a gente precisa
repensar alguns posicionamentos de nós quanto profissionais no exercício das nossas funções. Nós precisamos deixar que valores morais e culturais, os quais fazem parte da nossa vida, sejam influenciadores da nossa atuação como profissionais. Nós precisamos saber que, quanto profissionais, precisamos nos comportar como tais. E como pessoas individuais, fora do nosso trabalho, nós temos os nossos valores, nós temos nossas crenças e nós precisamos ser respeitados, mas também precisamos respeitar os outros. Então eu passo aqui para deixar essa reflexão para você, profissional de qualquer área que seja, em específico da saúde, que é a área que é procurada no momento em que uma vítima chega com a queixa de um abuso sexual ou de uma violência sexual. Quem vai dar a primeira assistência normalmente vai ser profissionais da saúde e, em seguida, profissionais da justiça. Que nós possamos fazer esses primeiros atendimentos de forma adequada, que nós possamos fazer esses primeiros atendimentos de forma respeitosa e acolhedora, para que nós não agredimos ainda mais essas pessoas que chegam para nós já em uma situação de debilitação, de fragilidade, de sofrimento, de dor. Boas reflexões para vocês quanto profissionais. E não se esqueçam dos nossos juramentos no momento em que nós nos comprometemos com a nossa profissão e com a humanidade. Um abraço carinhoso.